Olá, professor! Olá, professora, tudo bem? Estamos iniciando a terceira semana do ciclo de estudos contínuo curricular 2020 e 2021. Eu sou o professor Hernandes e hoje estaremos trabalhando com o tema sequência didática. O que são sequências didáticas? Uma sequência didática ela pode ser definida como uma sucessão planejada de atividades progressivas e articuladas entre si, guiadas por um tema, por um objetivo geral ou uma produção, no caso das disciplinas da linguagem. Ou seja, as sequências didáticas elas são um conjunto de atividades ligadas entre si, planejadas para ensinar o conteúdo etapa por etapa. Elas são organizadas de acordo com os objetivos que o professor quer alcançar. E esses objetivos estão nas nossas habilidades presentes na Business CC e no DRC de Mato Grosso. Então, elas envolvem atividades de aprendizagem e de avaliação. Assim, olha lá, ela vai seguindo etapa por etapa, começando das menos complexas até as mais complexas, né? Na etapa um menos complexa, a etapa 2 vai ficando mais complexa, até e N etapas, caso seja necessário. Por que utilizar a metodologia da sequência didática? Bom, entendemos que essa metodologia ela auxilia o professor a organizar o trabalho na sala de aula de forma gradual, partindo de níveis de conhecimento que os alunos já dominam, para chegar aos níveis que eles precisam dominar. E o que é preciso saber para realizar a sequência didática no ensino dos diferentes conteúdos? Então, professor, o que é preciso saber? É preciso que o professor tenha alguns conhecimentos sobre o conteúdo que se quer ensinar e conhecer bem o grau de aprendizagem dos alunos acerca do conteúdo. Isto é necessário para que a sequência didática seja organizada de tal maneira que não fique nem muito fácil, o que poderia desestimular os alunos por não encontrarem desafios, nem também muito difícil, o que poderia desanimá-los ou desestimulá-los a iniciar os trabalhos e se envolverem com as atividades. Então, vamos à primeira etapa, né, de uma sequência didática. Essa primeira etapa nós chamamos de apresentação da situação. De que forma ela acontece? O professor deve compartilhar a proposta de trabalho com seus alunos. Ele deve sondar os conhecimentos prévios desses alunos acerca do conteúdo que vai ser ensinado. É interessante que ele leia diferentes textos sobre o conteúdo escolhido e que ele analise junto com esses alunos as marcas ou conceitos do conteúdo a ser trabalhado. Então, vamos trazer mais detalhadamente o que nós estamos propondo. Então, de que forma o professor pode compartilhar a proposta de trabalho com os alunos? É importante explicar o trabalho passo a passo. E uma sugestão é fazer uma roda de conversa para apresentar o conteúdo que será estudado e comentar as diversas atividades que serão desenvolvidas com eles durante o bimestre. Também organize junto com a turma um plano de ação. Pode ser até em um cartaz colocado no quadro, ou, no caso do ensino remoto, um cartaz enviado no WhatsApp, anotando cada etapa da proposta de ensino que o professor estará apresentando. E a sondagem do conhecimento prévio dos alunos acerca do conteúdo, como será trabalhado? Bom, nessa etapa o professor conversa com os alunos sobre o que eles conhecem do conteúdo e que será trabalhado, ou seja, qual a finalidade e a importância de aprender este conteúdo. É importante ler diferentes textos sobre o conteúdo escolhido e identificar as marcas ou conceitos sobre esses conteúdos. Então, nessa etapa, professor, você deverá promover o contato dos alunos com diferentes textos sobre o conteúdo a ser trabalhado, visando discutir sobre os aspectos conceituais
comprovando ou não que foi previamente levantado lá no início da sua aula. Também é importante que o professor busque informações mais detalhadas sobre esses conteúdos. Essa é uma atividade valiosa, professor, para dar consistência ao que se pretende ensinar. É preciso conhecer o conteúdo sobre o qual será trabalhado, lendo sobre, pesquisando nas diversas mídias e livros disponíveis. É preciso dominar o conteúdo, assim, ter como dizer e ter como desenvolver, utilizando os conhecimentos adquiridos nas leituras e pesquisas. Segunda etapa, vamos lá. Que atividades podem ser elaboradas? Atividades iniciais. Essas atividades iniciais têm como finalidade mapear o conhecimento prévio dos alunos com atividades sobre o conteúdo. Posteriormente, vai ampliar o repertório dos alunos e depois elaborar atividades em que o aluno identifique as marcas e conceitos sobre o conteúdo a ser ensinado. Então, essas atividades de ampliar o repertório dos alunos, o professor deve elaborar da seguinte forma: de posse do mapeamento dos alunos, que traz informações preciosas, que ele obteve no início das suas aulas, para avaliar em que ponto está a turma, o professor elabora um conjunto de atividades de leitura, de escrita e até de atividades por meio da oralidade, as mais diversas possíveis que o professor desejar fazer sobre o conteúdo a ser ensinado. É fundamental oferecer bons e variados textos para leituras, aproximando a turma do conteúdo e que essa atividade propostas possa ampliar as possibilidades de êxito dos alunos numa avaliação sobre o que foi ensinado. Analisar conceitos e dados também é importante nessa segunda etapa. No decorrer das atividades, é essencial a mediação do professor para que os alunos consigam analisar e identificar os conceitos e os dados referentes ao conteúdo que será trabalhado. Terceira etapa será a organização e sistematização dos conhecimentos. Nos conteúdos, de modo geral, procura-se trabalhar os problemas que apareceram nas atividades iniciais, que o aluno demonstrou que não compreendeu realmente ou que ele desconhece totalmente desse conteúdo. E aí, então, dar aos alunos os instrumentos necessários para superar essas dificuldades. O professor avalia as principais dificuldades da expressão oral ou escrita desses alunos e elabora diversas atividades e estratégias para trabalhar a superação de cada problema. As atividades, assim como toda a sequência didática, não são fixas, mas elas podem e devem possuir um movimento que vai de atividades mais complexas às mais simples, para no final voltar a complexas, que acontecerá na avaliação final. Na quarta etapa, vamos analisar os níveis de atividades. Bom, em cada um desses níveis de atividade, o aluno encontrará problemas específicos e deve, ao final, ser capaz de resolvê-los. Para isso, é muito importante propor atividades as mais diversificadas possíveis, dando assim a cada aluno a possibilidade de ter como respondê-las, aumentando desse modo suas possibilidades de demonstrar aprendizado. E é o que buscamos sempre ao ensinarmos os conteúdos de nossa disciplina. Chegamos então à quinta etapa, será o momento da atividade final. Será a avaliação final, que pode acontecer sempre que for finalizado o trabalho com o conteúdo proposto. Então, é hora do professor mobilizar os alunos para a avaliação final sobre o conteúdo, e para realizar essa avaliação é necessário relembrar os conteúdos ensinados em uma aula anterior. Nessa avaliação final, o aluno deve pôr em prática tudo o que foi aprendido ao longo da sequência didática. É esse o objetivo desta
metodologia. Então, por hoje é só, pessoal. Obrigado. Este slide estará disponível para vocês fazerem a leitura, né? E também estará junto com o material que enviarei pelo e-mail, uma atividade para vocês, em que vocês deverão elaborar uma sequência didática a partir de uma habilidade que foi identificada na avaliação 1, que teve maior número de erros na sua turma. Ok? Por hoje é só. Até a próxima videoaula. Um abraço a todos. Valeu, obrigado. Fiquem em casa.